Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e para as 22 cidades do Acre, a gente vai poder mandar um bate-papo com o José Mauro Brant, que é ator, cantor e contador de histórias e esteve no Acre para ministrar uma oficina e fazer 2 espetáculos que aconteceram no Teatro Hélio Melo. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Diogo. Muito feliz de estar aqui no Acre com vocês. Eu falei certinho, é Zé Mauro Brant ou é Bran? Bom, ele na verdade é Bran, mas eu habituei a falar Brant para todo mundo saber que tem um Tzinho a mais, mas é Zé Mauro Bran. É a primeira vez que você vem ao Acre, Zé Mauro? Não, é a segunda vez. Já tive aqui em 2001 para participar do projeto Paneiro de Leitura, que foi uma experiência muito interessante, e agora estou voltando com os espetáculos e também mais uma oficina trazida pelo SESC e pela Fundação Elias Mansur. Zé Mauro, você é ator, cantor, foi vencedor do Prêmio TIM de Música na categoria Música Infantil em 2003 e desenvolve esse trabalho de contação de histórias. E aí eu queria te perguntar, que ofício é esse de contador de histórias? Bom, acho que contar histórias é o ofício mais antigo de todos, né? É a prática mais antiga. Acho que desde os homens das cavernas, quando eles escreviam, desenhavam nas paredes as suas atividades, eles já estavam revelando essa necessidade do ser humano de se contar, né? De passar a limpo as suas experiências através da narrativa, né? Seja visual, seja oral. E isso é uma coisa que sempre existiu em todas as culturas, a humanidade toda sempre viveu de contar e contar-se histórias, né? Agora, de uns 15 anos para cá, que essa atividade foi sendo direcionada com alguns objetivos específicos, como a promoção de leitura e simplesmente o entretenimento. Então, muitos artistas e muitos educadores estão descobrindo na contação de história um veículo muito eficaz. Educativo mesmo. Com certeza, educativo e com prazer, né? Não é só o educativo desprovido do prazer, que na verdade é a grande mensagem do contador de histórias em se tratando de promover leitura. Quer dizer, leitura é divertido e quando a gente conta histórias e comove e move o ouvinte, ele com certeza vai ter interesse em ler o autor que você contou, descobrir nos livros onde estão essas histórias, né? E fora isso, desenvolvendo também no ouvinte habilidades cognitivas, né? De você acompanhar uma história, você ter coisas que às vezes a leitura direta do livro se torna mais difícil, né? Então é um mediador, é um grande mediador eficaz do ouvinte, da criança especialmente, com o livro e com a leitura, mais do que com o livro, né? Você acha que as pessoas se reconhecem nas histórias que você conta? Ah, com certeza. Essa grande magia, né? Quando você conta histórias, apesar de ser uma atividade solitária, ela é extremamente generosa, porque possibilita que cada ouvinte seja um pouco coautor da história, né? Você está contando a história e cada um está vendo, segundo as suas experiências e o seu repertório de imagens, de sentimentos e de emoções, está construindo o sentido daquela história através da sua ótica, né? Do seu olhar. Então isso é uma coisa muito rica quando a gente fala que contar histórias estimula a imaginação. Eu acho que está exatamente aí a chave, né, de como o espectador pode colaborar e emprestar o seu repertório de imagens e a sua capacidade de criação ao dar sentido à história ouvida, né? Então, cada um vai ver a história do seu jeito. E aí é bacana, cada um se coloca, cada um se identifica com um personagem diferente, com uma história mais do que a outra. Então, a gente vai contando e a gente tem experiências, um retorno muito bacana do público, de dizer, essa história minha mãe contava, essa história me fez lembrar disso, daquilo, quer dizer... É mais ou menos nessa linha que eu te pergunto. Você é ator, vive disso, contando histórias, atuando, e também tem um trabalho ligado à música, nisso, mas muitas pessoas ouvem várias das histórias que você conta, principalmente no teu trabalho com peças infantis, quando eram crianças, com os avós, com as mães, com os pais. O que é que tem de diferente nisso, de você levar isso para o palco de uma maneira profissional, sendo que as pessoas ouviam isso em casa?
E eu acho que isso mexe muito com a autoestima, né? Eu acho que quando a pessoa reconhece um conto, uma história, uma cantiga que eu esteja contando, ela se sente reconhecida, se sente valorizada, né? Então, isso é muito incrível, porque a memória tem artifícios muito imprevisíveis, né? De como ela atua. E às vezes a gente tem coisas que a gente sabe que a gente ouviu e que estão adormecidas, né? Então você conta e você aperta um botãozinho no público que faz ela lembrar, ter acesso a todo um repertório de afetividade e de imaginação que estava guardado. Então é como se a pessoa se expandisse, né? Nossa, eu lembrei da minha mãe, da minha avó, da minha tia, da minha mãe, da minha ama, da minha babá que me contava isso. Então você está como se a gente achasse um elo perdido, né? Eu acho que a história, a memória oral é um pequeno elo perdido entre nós e as coisas que nos formaram, porque nós somos feitos de vozes, né? Nós ouvimos vozes do pai, da mãe, como eu já falei, da avó, da babá, e a gente não se dá conta de que o que nos caracteriza hoje, o que nos forma, o que nos faz sermos o que nós somos, essa soma, esse somatório de vozes que estão adormecidas aí nesses caminhos da memória. Como é que funciona o trabalho de construção dos personagens ou mesmo das histórias? Porque você entra na cultura popular de cabeça, mas enfim, tem uma série de leituras também que você vai aumentando as suas referências. Como é que você constrói e como é que faz para memorizar tanta coisa e tanta história? A memória, ela é movida pelo seu desejo, né? Pelo seu coração. Então, quando você se apaixona por uma história, ela já está 80% inscrita na sua memória. Depois tem um trabalho mecânico, né? De você realmente estudar a história. Em se tratando de cultura popular, a gente vai buscar versões diferentes, né? E continuar repetindo a história, porque sempre no caminho a gente encontra pessoas que falam, eu ouvi assim, mas era um pouco diferente. Aí a pessoa me conta, eu falo, gostei desse pedaço. Então, ao mesmo tempo, as histórias estão sempre em transformação, né? Elas estão sempre melhorando, sempre... nunca é uma coisa exatamente fechada quando a gente trata de cultura popular, né? Mas como a gente já está fazendo também esse trabalho de estímulo à leitura, à literatura, hoje em dia a literatura autoral também é um grande veículo para os contadores contemporâneos, né? Então a gente pode contar uma Marina Colasanti, uma Ruth Rocha, uma Silvia Ortoff, uma Rosiana Murray, escritores que trazem uma oralidade na sua escrita e que a gente pode pedir emprestado a eles e dar a nossa voz para esse texto. Aí a gente tem que ter um trabalho mecânico de memorização um pouco maior, mas claro que como nós somos apaixonados por literatura, isso já se torna uma tarefa mais fácil, né? Mas, de qualquer maneira, muita gente conta histórias só com a sua experiência mesmo, quer dizer, histórias que realmente ouviu na sua história e que simplesmente elas saem como uma experiência vivida, né? Esses são os verdadeiros contadores de história. Eu sempre brinco que eu acho que daqui a uns 20, 30 anos eu vou me formar como contador de histórias, porque todas essas histórias que a gente estuda e conta hoje, quer dizer, quanto mais a gente conta, mais elas se tornam nossas também, né? Você, assim, nas suas andanças, você também tem uma experiência internacional. Recentemente você participou de um simpósio internacional de contação de histórias na Europa. Nessas tuas andanças, tu deve ter conhecido várias histórias diferentes. Muitas. E teve alguma, de repente, de algum lugar do Brasil, de alguma família ou de alguma cultura específica que tenha te chamado a atenção e que tenha te emocionado mais? Eu tento, em todos os lugares que eu vou, conhecer um pouco das vivências humanas das localidades, né? Gosto de conhecer, gosto de conversar, e isso é uma grande vantagem quando você viaja como contador de história, porque todo mundo quer te contar uma história e às vezes não tem para quem, né? Então, no Brasil eu conheci grandes contadores de história, às vezes analfabetos,
que tem um repertório imenso assim de saberes vindos, né, também lá das Europas, da península, né, que é muito interessante você ver como no Brasil muitas dessas histórias europeias, portuguesas, espanholas, elas tomaram feitios coloridos nacionais, né? Então, por exemplo, no interior do Rio Grande do Norte, eu conheci a dona Militana, quase 80 anos, analfabeta, mais de 13 filhos, e ela sabe romances, histórias em versos, histórias cantadas, que são todas de origem europeia. E a única coisa que ela sabe me dizer foi que o pai dela contava para ela, e que, apesar dela ter 8 irmãos, nenhum dos irmãos sabia contar. Mas como ela era irmã mais velha, ela dizia que quando o pai dela morreu, ele deixou a voz dele com ela. Então era bonito porque quando ela me contava essas histórias, ela olhava para cima e eu pensava assim, dona Militana conta para ficar perto do seu pai, que já tinha se ido. Então o contar é também manter viva essas vozes, né? Essas vozes que às vezes se foram e que a gente, sem querer, ainda traz no nosso discurso, no que a gente escolhe para dizer, a gente vai descobrindo, nossa, foi alguém que me contou isso, né? E a gente vai ficando perto dessas vozes, vai deixando essas pessoas, essas vozezinhas vivas, né, no nosso coração. Você acha, então, que isso é um exercício de fortalecimento da identidade cultural de cada... Ah, com certeza. Isso eu acho que é a coisa mais importante, a recuperação da autoestima, né? Quando a gente vê que nas nossas histórias o lugar onde a gente nasceu, o lugar onde a gente cresceu, o lugar onde nós fomos, enfim, acarinhados ou não, quer dizer, também a ausência dos afetos também é uma coisa mobilizadora, faz a gente também correr atrás para recuperar alguma coisa perdida, mas eu acho que o grande efeito também da família que conta histórias aos seus filhos é você manter essa união, essa identidade, né? Que às vezes em muitas localidades as pessoas não atentam para o valor de contar a história, né? De fazer com que as novas gerações partam da experiência das antigas, né? Quer dizer, tem um escritor mineiro que dizia que ele nasceu com 54 anos, que era a idade da mãe, mais a idade do pai, e que em pouquíssimo tempo ele já tinha 150, porque era a idade do avô e a idade da avó. Então a gente vai acumulando essas experiências das outras gerações para a gente já começar de um lugar um pouco mais privilegiado, para a gente não precisar viver toda uma vida para descobrir o que as nossas gerações anteriores descobriu, e assim a gente poder caminhar, buscar um futuro melhor. Zé, e com relação às histórias que você conheceu do Acre, teve alguma coisa que te chamou a atenção? Olha, o Acre, eu estou tendo uma grande surpresa de voltar ao Acre. Eu estive aqui há uns 3 anos atrás e eu achei curioso, porque a primeira vez que eu cheguei aqui, no primeiro dia, não me interpretem mal, eu falei assim, gente, mas o que as pessoas fazem aqui nesse lugar, né? O que mantém as pessoas aqui no Acre, né? Assim, claro que isso durou um dia só, né? Depois eu fui conhecendo as pessoas... Em 2001, a primeira vez que você veio aqui. Em 2001. Quer dizer, existe uma... e eu pensava justamente nisso, né? Porque eu acho que essa importância que tem aqui no Acre, a descoberta dessa identidade, porque acho que é uma cultura muito recente, muito nova, né? O Acre... A autonomia do Acre foi em 1962, então eu acho que das coisas mais importantes e que eu vejo um progresso muito grande aqui é justamente isso, a descoberta de um imaginário popular, de uma identidade pessoal, regional, que dê uma cara e que as pessoas se sintam orgulhosas de serem acreanas. E isso eu sinto dessa vez, assim, todo mundo com muito orgulho de ser acreano, se descobrindo acreano, e isso eu acho que nacionalmente está mudando a cara do Acre para o Brasil. As pessoas já têm curiosidade de saber como é. Quando eu dizia que vinha para o Acre, você vai para o Acre, como é? E eu fico muito feliz. Era uma história que você tinha que contar. Com certeza. E eu achava curioso, porque antes de vir aqui da primeira vez, eu tinha ido tirar o meu passaporte. É uma história meio bobinha, mas é porque a primeira vez que eu acho que eu ouvi a palavra Acre, porque no Rio de Janeiro tem a Rua do Acre.
e ela fica ali no centro da cidade, é justamente onde fica a Polícia Federal, onde o povo vai tirar passaporte para sair do país, né? E aí eu ficava ali na fila falando, todo mundo tirando passaporte para ir embora, e no dia seguinte eu vim para o Acre, eu falei, saí da rua do Acre para vir para o Acre, e ficava pensando, por que as pessoas querem sair daqui? E eu começava a ver, pensar isso, por que as pessoas ficam no Acre? Qual é o sentido de ser acreano? Qual é o sentido de estar aqui, construir essa cultura? E eu acho que, eu não tenho as respostas, mas eu acho que o Acre está respondendo isso, construindo essa identidade, essa autoestima, né? Então eu tenho muita felicidade de estar testemunhando isso e tenho certeza que isso é um caminho realmente longo, mas que está indo com muita força, e tenho certeza que o Acre cada vez mais vai ser uma força, principalmente cultural, no Brasil. Bacana, Zé. A gente vai dar um tempinho e a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Estamos de volta para as 22 cidades do Acre, conversando com o ator, cantor e contador de histórias, José Mauro Bran, ele que esteve no Acre para ministrar uma oficina e com 2 espetáculos. Ele foi trazido pela Fundação Elias Mansur e pelo Sesc do Acre. Zé, a gente no bloco anterior a gente falava dessa construção da identidade e da importância da oralidade, da importância da contação de histórias. Por que é que hoje tem cursos de contação de histórias? Quem conta história já nasce sabendo? Pois é, Diogo, as pessoas... Eu acho que todo mundo é contador de histórias, né? Você encontrou um amigo na esquina, você já está contando alguma coisa. Ah, ontem eu fiz isso, fiz aquilo. Eu acho que todo o processo de formação do contador de histórias está também no reconhecimento de que você já é um contador de histórias. E de como fazer isso ou utilizar esse recurso para alguma finalidade pedagógica, artística, né? Quer dizer, cada um vai ter o seu objetivo dentro dessa questão. Mas, então, todo o curso está começa com esse reconhecimento, né? Quem te contou? Né? Qual é a história do seu nome? Como começou? O que você ouvia? E aí você começa a ouvir coisas muito surpreendentes, né? As pessoas se descobrindo, às vezes as pessoas se emocionam muito na oficina de lembrar de coisas que ouviam na sua infância. E a partir daí a gente vai construindo, dando caminhos para que cada um possa também escolher um objetivo, uma forma de contar que esteja de acordo com essa sua identidade. Quer dizer, eu acho que contar história também não é uma coisa uniforme, que eu posso te dar uma técnica, uma receita de bolo, ou faça assim, né? Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, para que você saiba que tipo de história e que tipo de contador você pode ser, você quer ser, né? Então você tem uma gama de pessoas que vêm de diversos locais, de diversas áreas diferentes. Você tem professores, você tem educadores, você tem atores, você tem bibliotecários, você tem às vezes só pais ou mães ou avós que querem aprender para contar para os seus filhos. Exatamente. E cada um sabe tirar disso o que lhe interessa para o seu caminho, né? Porque eu acho que esse é o grande pergunta que a pessoa que vai se interessar pela contação de história precisa fazer, né? O que eu quero com isso, né? Por que eu quero contar? O que eu quero contar? Para quem que eu quero contar, né? E o que eu posso contar? Então aí você também vai vasculhar o seu repertório de leituras, você vai vasculhar o baú lá das memórias e vai trazer à tona, e aí, claro, de uma forma artística, de uma forma um pouco mais pensada, você vai descobrir como você pode utilizar isso com um objetivo, com uma finalidade, né? Então cada um descobre o seu caminho. Zé Mauro, e aqui no Acre, nesse processo da construção da oficina, como é que funciona isso, esse reconhecimento do público que participou da oficina?
O que é que o acreano quer contar e para quem ele quer contar? Pois é, existe ainda uma grande confusão do que seja a contação de história como linguagem, né? Então muita gente faz teatro, recreação, usando história, ainda achando que está fazendo a contação de história em si. Às vezes é muito mais simples do que o que a gente pensa, né? Porque as pessoas sempre perguntam, pode usar boneco, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Na verdade você pode tudo, se você tiver a sua figura de narrador fortalecida. Quer dizer, a linguagem da narração, da contação de história, ela é um pouco mais simples, quer dizer, ela não é uma representação, ela não é um teatro, né? Ela trabalha no plano da sugestão, quer dizer, é o resgate da palavra, é o exercício do saber ouvir. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo animação, estão fazendo recreação, pegando a história e fazendo coisas achando que isso é a contação, né? Então, eu acho que as pessoas, foi de grande valor isso, entender quando que eu estou fazendo teatro, quando eu estou contando. Eu acho que existe um interesse, uma descoberta muito grande aqui no Acre das histórias do Acre, né, das lendas, das lendas da floresta, dos seringueiros, que eu acho que estimulo muito que isso seja desenvolvido, porque a gente fora do Acre tem muito interesse nesse universo, né? Então, como fazer isso? Como resgatar também essa cultura do Acre através da narração, da narrativa, né? Então, isso foi também uma coisa muito discutida e basicamente isso, de você saber que você pode usar história em tudo, que todas as artes contam história, inclusive um quadro conta história, um filme conta história, a novela conta história, mas que a linguagem, o contador de história, em você, a figura do contador de história, o indivíduo contador de história é diferente. Quer dizer, você tem que se fortalecer, você tem que saber ser um indivíduo, não um personagem, né? Porque o contador também, as pessoas confundem. Então eu vou contar de jeca, eu vou me vestir de seringueiro, vou contar a história. Sim, mas você tem que ter um ponto de vista, né? Você tem que fortalecer esse indivíduo, esse cara que quer, que escolhe e que vai lá e conta do jeito que escolheu, usando os recursos que escolheu, os recursos que tem. Então, se conhecer, né? Por isso usar música, usar teatro, você também pode usar na contação, mas saber quando você está usando o teatro, usando a música e quando você está fazendo o teatro. Usar a música, usar o teatro na contação é uma coisa, fazer teatro de bonecos, fazer música é outra. Então, misturar, saber os limites entre as linguagens, mas estar sendo contador de história, eu acho que é a grande questão da oficina e que as pessoas vão descobrindo e se especializando a partir do momento que conta, porque também não adianta você ensinar, ler livros se a pessoa não praticar. Mas esse limite também é um limite difícil de ser estabelecido, né? Muito, muito difícil. É um limite muito tênue, mas de qualquer maneira, basicamente a questão do exercício do ouvir, do criar imagens, quer dizer, de você não trazer coisas prontas, né? Quer dizer, sempre o contador tem que trabalhar com a sugestão, sempre a história não acontece no palco, os personagens não estão ali, os personagens estão na imaginação de cada ouvinte, né? Então, se você estiver trabalhando esse espaço literário que existe do ouvinte com o narrador, aí você está contando. Claro que você aí pode puxar, se você quer fazer no palco, se você quer fazer numa biblioteca, se você quiser fazer na sala de aula, cada espaço, cada público também vai possibilitar que você use recursos diferentes, né? E essa adequação é sobre isso que a gente discute muito na oficina. Zé Mauro, aqui no Acre a gente tem hoje a impressão de que essa coisa da contação de histórias está num bom momento, em efervescência. O presidente da Fundação de Cultura, que é o Gregório Filho, é um grande contador de histórias. E tem vindo outras pessoas, além de você, também para contar histórias. Como é que está essa situação no Brasil? No Brasil também a impressão que se tem é que essa coisa da contação de histórias está em efervescência, está em evidência. Isso é verdade? É verdade, e a gente tem várias iniciativas pelo Brasil, independentes, que estão resgatando a contação de história como arte, como um ofício contemporâneo, né? Como um ofício, enfim,
contemporâneo. O Gregório, na verdade, foi um grande responsável pelo desenvolvimento disso no início dos anos 90, no Rio de Janeiro, quando ele era o diretor do Proler, né? Quer dizer, ele foi a pessoa que abriu as portas para os artistas, para os contadores de história entrarem nesse universo da promoção de leitura. Então, isso foi uma coisa que impulsionou muito a arte de contar histórias. Então, você tem hoje escritores, muitas pessoas que nem vêm da área de teatro, de música, mas autores, professores, estudantes de letras, pessoas que têm muito amor pela leitura, muito amor pela história e que usam isso no seu ofício contando histórias. Então, isso acontece. No Sul, a gente tem, no SESC Santa Catarina, um grupo de estudos também de formação de contador de histórias. Lá no Rio de Janeiro, também o SESC Rio de Janeiro promove o Simpósio Internacional de Contadores de História todo ano. Em junho, julho, todo ano tem um grande encontro de contadores de histórias, inclusive do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Como é que se faz para entender a história de uma outra pessoa, de outra língua? O simpósio ele tem uma língua comum, que é o espanhol, que a gente entende um pouquinho. Às vezes a gente tem pessoas com intérpretes, mas a gente também aprende que é uma coisa universal, né? Um bom contador de história, até mesmo você não entendendo 100% a língua dele, ele consegue expressar ou mostrar a sua maneira de contar, né? E isso é uma coisa muito rica, porque a gente tem recebido pessoas muito interessantes, de grande relevância cultural na Europa, no mundo todo. Esse ano teve o Mohamed Hamou, que era um marroquino excelente, Paula Cabaleira, que é uma contadora galega lá da Espanha, e pessoas usando recursos, um mágico que conta histórias, uma cantora que conta histórias, quer dizer, cada um usando a sua experiência para contar histórias, e essa troca tem sido muito rica nesse simpósio, né? E isso tem possibilitado esse intercâmbio dos artistas nacionais com os festivais estrangeiros, né? Eu tive esse ano na Espanha, no simpósio, no Festival Internacional do Conto, realizado nas Ilhas Canárias, que também foi uma experiência assim, fora de série, de ver como o mundo tem interesse pela cultura brasileira, como a gente tem o que ensinar lá, a gente tem uma maneira que é diferente, e a gente também pode estar usufruindo desse movimento que não é só nacional, que no mundo todo está ressurgindo, né? Na Espanha, quase todas as cidades você tem cafés, bares, teatros que têm programações de contador de história, não só para crianças, mas para adultos também. As pessoas se reúnem à noite nos cafés para ouvir histórias, para ouvir contos. Quer dizer, é um movimento muito interessante, muito rico, que está tendo um desenvolvimento muito grande. E no Brasil, realmente a gente tem que tirar o chapéu, que o SESC tem feito um trabalho a nível nacional. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Você citou 2 centros do SESC, você está aqui por conta do SESC. O SESC, ele funciona como um corredor cultural dentro do Brasil? Com certeza, com certeza. E eu acho que o SESC teve essa visão de que o contador de histórias, ele é multidisciplinar, né? Então você chega aqui, você tanto está no palco do teatro, como você está dando a oficina, como você está fazendo um trabalho que é social, que é artístico, que você contempla várias áreas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que o SESC teve essa visão, tem tido essa visão nacionalmente, tem tido um resultado com isso, porque em vários lugares nós temos formado contadores que continuam perpetuando, repassando essas experiências que a gente tem levado aos rincões do Brasil, né? E isso tem dado tanto resultado que eu acho que o SESC realmente merece todo o crédito por estar também dando uma força, por ter entendido que isso, né, como é um serviço social, que isso tem uma função social muito grande, né, de recuperação da identidade e de poder, nas localidades, estar criando, enfim, pessoas que possam também estar reproduzindo isso e contando histórias dos seus lugares, nos seus lugares. Bacana. Zé, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia, por esse bate-papo sobre contação de histórias, sobre o ofício de contar histórias.
e fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado. Eu queria muito agradecer a vocês e saio daqui do Acre com muitas lições. E me veio uma frase que o Mário de Andrade uma vez escreveu para o Drummond numa carta. Ele disse o seguinte: Carlos, as almas são árvores. De vez em quando, uma folha da minha vai avoando poisar nas raízes da de você. Que sirva de adubo generoso, pois com as folhas da sua, eu garanto, eu cresço também. Obrigado. Muito obrigado, Zé Mauro. Valeu. Muito obrigado a todos os telespectadores das 22 cidades que acompanharam esse bate-papo com o cantor, ator e contador de histórias Zé Mauro Brant. E até a próxima.